Boa noite, pessoal do Instagram. Já vou colocar aqui para vocês o tema de hoje. Como cuidar das causas da ansiedade. Eu sou Sandra, sou psicóloga e especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a minha parceira Inês, que é terapeuta. Nós temos todo esse trabalho aqui no Chega de Medo e Ansiedade, isso que está escrito aqui na minha camiseta. Então, muito boa noite. Essa live, ela normalmente acontecia às 8h08 da noite. E hoje nós estamos mais tarde. Deixamos para rolar a live 2 horas depois. Por quê? Porque na semana passada teve um intenso tráfego no Instagram, no número de lives. E aí a gente não conseguiu entrar porque não fazia a conexão. Então, nós, por bem, para não sermos prejudicados novamente, resolvemos mudar o horário para poder estar aqui com você. Toda live de terça-feira, deixa eu fixar o comentário aqui. Toda live de terça-feira, ela se propõe a falar com você, né? É um momento em que a gente deixa aberto para realmente estar conversando com você. O que está acontecendo em termos da ansiedade, como é que você está vivendo esse momento. Então, a gente faz como se fosse uma consultoria, uma orientação, ouvindo vocês e podendo dar uma opinião, uma orientação enquanto especialista de ansiedade. E a gente sempre deixa aberto para quem quiser participar, só ir lá, pedir a participação e eu chamo vocês. No primeiro momento dessa live, o que a gente faz? Nós acostumamos a falar sobre um tema. E o tema que eu vou falar hoje é sobre isso, sobre as causas da ansiedade. Como que a gente pode cuidar disso? Por quê? Porque a gente está vendo toda essa questão do coronavírus, que é uma pandemia. E para vocês terem uma ideia, já em 2018, a Organização Mundial de Saúde considerou a ansiedade como uma epidemia, tá? E ela considerou o Brasil, por todas as pesquisas que foram feitas, o país com o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade. Sofrimento de ansiedade é uma patologia, é um transtorno ansioso. E praticamente 18 milhões de pessoas, né, quase 19, têm transtorno ansioso. Vou repetir esse número porque é assustador. 18,6 milhões de pessoas, para ser mais precisa. Ou seja, 9,3% da nossa população. Quase 10% das pessoas sofrem. E o que a gente tem visto, né, eu e Inês, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade? Nós temos visto muitas pessoas começarem a ter crises. Pessoas até que não eram consideradas com transtorno ansioso, que tinham uma ansiedade, que eram consideradas nervosas, preocupadas, né, muito negativas, mas que não reclamavam exatamente de um transtorno ansioso. E a gente está vendo esse número aumentar. Então, eu posso dizer, correndo o risco até de ser exagerada, mas que a gente está começando a viver uma pandemia de ansiedade. Porque essa questão do vírus, enquanto uma pandemia, está causando uma pandemia emocional. Uma pandemia do quê? Medo, muito medo. Porque a gente não tem certeza, porque a gente não sabe quando que vai sair de toda essa situação, porque a gente não sabe quais os prejuízos que tudo isso vai causar na nossa vida afetiva, na nossa vida financeira, na nossa vida enquanto saúde. Então, a gente é assolado por essa emoção básica que se chama medo. E ansiedade é medo. Ansiedade é medo do que vai vir, é medo do futuro, é o medo antecipado a uma situação. E quando essa situação é uma situação nova, exatamente como esse momento que nós estamos vivendo, isso é um clima propício para ansiedade. Então hoje, o que a gente vai falar? Sobre o que causa ansiedade. A gente acha que o que causa ansiedade são os sintomas físicos. É a batedeira no coração, é a respiração ofegante, é essa preocupação, é a mente que não para, é essa insônia que eu tenho. Isso é o que a gente chama de ansiedade. Mas nós, enquanto especialistas de ansiedade, não chamamos ansiedade disso. Isso são só os sintomas da ansiedade. Ansiedade é algo que nasce lá dentro de nós.
Exatamente o nascedouro de um processo de ansiedade é esse que nós estamos vivendo. E eu vou te explicar melhor do que eu estou falando. Antes disso, eu quero que vocês que estão ao vivo comigo me digam como está a qualidade da transmissão. Como que vocês estão me ouvindo, como vocês estão me vendo, se está tudo tranquilo para a gente continuar aqui a nossa live, tá? E eu reforço que, se tiver alguém aqui que queira entrar, né, a gente tá aqui aberto para entrar. Então, boa noite, Rose, boa noite, Pati, boa noite, Elenir, boa noite, Suelen. Ah, então você gosta desse horário, Suelen? Eu também, como coruja da dupla, eu também prefiro esse horário. Giane, Inês, boa noite, Stephanie, boa noite. Quem mais entrou? Isadora, boa noite. Mauriceia, boa noite. Bruna, boa noite. Bom, todas vocês que estão ao vivo comigo, eu deixo aberto para você entrar a qualquer momento que você quiser, tá? Então, eu já tô tendo aqui o feedback de vocês. Obrigado, que tá tudo legal, ótimo. Então, a gente pode seguir tranquilamente, né? Que é uma coisa boa. Já começamos com uma notícia boa. Então, o que eu dizia nós estamos vivendo um momento causador de ansiedade. Por quê? Por causa do medo? Não só. Porque o que causa, um dos fatores que causa ansiedade são os traumas. Mas o que você está querendo dizer, Sandra? Que nós estamos sendo traumatizados? Isso mesmo. Nós estamos vivendo trauma secundário e trauma coletivo, o que dá um impacto ainda maior. E o que é um trauma? Trauma é toda situação que a gente não tem condições emocionais para lidar com aquilo. Todo trauma é um alto impacto emocional. Eu tenho um professor que ele, na verdade, exemplificar o que é um trauma, ele faz assim, não se assustem, alto impacto emocional. Isso é trauma. Não que o trauma seja uma porrada, mas é assim, é alto impacto emocional. Eu não tô falando de uma coisa leve, eu tô falando de uma coisa pesada, alto impacto emocional. E a gente está vivendo alto impacto emocional. Olha a nossa situação. E toda vez que a gente tem um alto impacto emocional, nós corremos o risco, dependendo do significado que a gente dê para isso, de nos traumatizarmos. E qual que é o problema do trauma? Quando você se traumatiza, você cria uma crença limitante, uma crença negativa, e ela se forma dentro de nós, na nossa mente mais profunda, e ela rege os nossos modelos. A partir de uma crença, você tem sentimentos, você tem imaginação, você tem pensamentos e você tem comportamentos. Então, uma ansiedade, um sintoma ansioso que é um comportamento, ele tem como causa uma crença que possivelmente foi feita lá atrás na sua infância e que rege você até hoje, do tipo, eu não dou conta disso. Isso é uma crença, existiu uma história, existiu um trauma por trás que sustenta isso e que de fato, dependendo da situação, é como se agravasse aquela crença, como se aquela crença fosse criando energia, criando força. Então, todos nós temos crenças positivas e crenças negativas. Nós vivemos em cima dessas leis internas chamadas de crenças. Todos nós temos isso. E se você tem uma crença negativa, limitante, e que está sendo mais acionada, ou que está sendo fortalecida com toda essa situação traumática que nós estamos vivendo, você sim corre o risco de já estar desenvolvendo um transtorno ansioso. Inclusive, pode já estar tendo crises de ansiedade. E é interessante isso, né? Porque hoje eu ouvi na internet o nosso ministro da Saúde dizendo pra gente, literalmente, ele disse o seguinte: desliguem as televisões. Ué, por quê? E ele diz, porque o que se fala ali é sensacionalista. Não se vende matérias boas, se vende matérias ruins. Não vai dizer, olha, essa pessoa se curou do Covid-19. Vai dizer, nossa, morreu mais um do Covid-19. E não tinha comorbidade, e não era grupo de risco, né? Então ele dizia assim. E nós temos dito, não só nós, mas praticamente todas as pessoas,
que é cuide da quantidade de informações negativas que você tem absorvido. E agora você vai entender por quê. Por quê? Porque essas informações negativas são alto impacto emocional, ou seja, você corre o risco de ser traumatizado a partir disso que você está ouvindo, a partir de todas essas coisas que têm chego para você. Por quê? Porque existem outras qualidades no trauma, para realmente se configurar um trauma. Além de uma emoção muito forte, no caso negativa, você precisa também estar vendo o sentido de não ter saída. Eu não tenho como sair disso. E outra coisa é se sentir sozinho. Então, dado esses três pontos, a qualidade de alto impacto emocional negativo, uma emoção muito forte negativa, eu me senti sem saída, não tem o que eu faça, né? É isso que a gente diz. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E outra coisa é, tô sozinho nisso. Como é que vai ser? Ah, mas a gente não tá vivendo sozinho. Sim, mas a experiência é sentida na questão da solidão. A experiência é sentido você com aquele lá. Você não tá se sentindo unido a alguém. Quando a gente está dentro de uma emoção de alto impacto emocional positivo, normalmente a gente está se sentindo com alguém. Agora, quando a gente está no alto impacto negativo, normalmente nós temos essa sensação de solidão, de estarmos só. E esses três são ingredientes que fazem com que a gente fique no trauma. Gere uma crença limitante, que começa a gerar mais padrões emocionais negativos, que começa a gerar toda uma imaginação catastrófica, que começa a gerar todos os pensamentos negativos e que geram os sintomas ansiosos. Você vai começar a não dormir, você vai começar a ter taquicardia, você vai começar a achar que o ar não está entrando. Pior, você começa a achar que você está com Covid-19, porque o ar não está entrando, meu coração está esquisito, eu não estou me sentindo muito bem, eu não estou me sentindo normal. Será que eu tenho? Ou seja, isso tudo vai dando mais força ainda para você se sentir sem saída, ou seja, a gente vai se retraumatizando. E o interessante de tudo isso é que esse tipo de trauma não é um trauma que a gente está vivendo. Você ainda não está com Covid-19, você não está com coronavírus, só que as informações de terceiros te impactam. Isso é o que a gente chama de trauma secundário. Nós temos um canal do Telegram chamado Chega de Medo e Ansiedade. Se você está ao vivo aqui, você nunca ouviu falar disso, o que é o Telegram? Telegram é um aplicativo gratuito que você baixa no seu celular, que tem funcionalidades parecidas com o WhatsApp e que eu e a Inês, usamos como um canal de comunicação para você. E todos os dias nós gravamos áudios no Telegram. Com qual objetivo? De te ajudar em todo o processo diário. Qual que é a diferença do Telegram para o Instagram, para os vídeos que estão no YouTube ou mesmo no Facebook? No Instagram são áudios, no Telegram, desculpa, são áudios e a gente fala de áudios mais espontâneos. Então a gente pega o celular e começa a gravar um áudio, sempre tendo como tema ansiedade, mas que também a gente usa nós enquanto instrumentos de modelagem para vocês. Ou seja, o que a Sandra faz nesse momento, né? O que a Inês faz? E no áudio do Telegram, hoje, fui eu que gravei, a gente vai uma ou outra fazendo esses áudios, eu falei exatamente sobre isso. E o exemplo que eu dei, se você é do Telegram, coloca aí hashtag Telegram, né? A Neuza tá dizendo, faz 15 dias que aqui em casa não se liga a TV para ver jornal. Ótima atitude, Neuza. E agora você sabe que as informações negativas, elas têm o poder de nos traumatizar. E nesse trauma que é secundário. No áudio do Telegram, eu contava uma história que eu e a Inês vivemos com um professor nosso. Nós somos especialistas em ansiedade, então nós somos especialistas em resolução de trauma. E num dos cursos que nós fizemos com o Stephen Paul Adler, que é um hipnoterapeuta ericksoniano, e ele é americano. E ele contava para nós em 2001, quando caiu as Torres Gêmeas. Ele morava em Nova York nessa época, e ele viu pela janela da casa dele as torres desmoronarem, né? E então ele começou a ver a primeira, e aí ele pegou o telefone e foi falar com a Beth Erickson, né? Que é a filha do Milton Erickson
hipnoterapeuta ericksoniano, vem dele, tá? E aí ele dizia, não está acontecendo isso, não é possível, o que está acontecendo? Ou seja, essa sensação de choque, né? Então, no trauma, nós ficamos chocados, nós entramos nisso que chama de choque. A primeira resposta fisiológica que nós temos no nosso corpo é a gente para de respirar. Quando a pessoa está traumatizada, eu e a Inês fazemos essa primeira leitura. Você, no choque, prende a respiração. Você segura o ar, como tentando evitar entrar em contato com aquilo. Você segura. Então, fisiologicamente, a gente tem uma parada do sistema respiratório. Tanto é que para a gente destraumatizar, a gente precisa novamente retomar a sua respiração. É claro, você vai falar, a pessoa continuou respirando, Sandra, senão ela teria morrido? Sim, mas num padrão diferente. A respiração muda. A respiração tem uma modelagem completa com o seu sistema emocional. Conforme a sua respiração, é conforme as suas emoções. Mude sua respiração e você muda o seu emocional. Por isso que a respiração é tão poderosa. E ele ficou nessa situação. E ele dizia para nós, eu ficava na janela, olhando tudo aquilo, sem entender exatamente o que estava acontecendo, preocupado com o que estava acontecendo, fui para a televisão e ficava consumindo aquelas informações. Até porque se formou uma nuvem de fumaça da construção e não se sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Imagina aquele troço gigantesco caindo abaixo, aquele poeirão que alcançou quilômetros, né? Inclusive a região toda da ilha de Manhattan. Bom, o que ele disse para nós? Ele exemplificou essa história dele como sendo trauma secundário. Ele estava lá no World Trade Center? Não. Ele era vizinho necessariamente, que foi impactado o prédio dele por isso? Não. Mas o fato de ter consumido, participado disso indiretamente, enquanto informações que chegavam para ele, sejam visuais ou auditivas, impactaram ele de se sentir traumatizado. Ele precisou fazer um trabalho para realmente se livrar disso. Esse tipo de trauma se chama até especificamente de estresse pós-traumático, ou seja, eu sofri um trauma e aí eu fico com aquilo entrando como se fosse flashback. Daqui a pouco eu penso naquilo. E a gente tá um pouco assim. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu acordo de manhã com a sensação assim, é pesadelo, né? Será que é pesadelo? Nossa, que bom que eu acordei. Parecia que eu tive um sonho. E aí, quando eu acordo, eu visto aquela realidade de novo. Não, não é um pesadelo. É real. Aconteceu. Nós estamos vivendo essa situação. Um isolamento social, um vírus aí fora, um sistema de saúde que pode ser que seja impactado, uma crise social, financeira, econômica, porque a gente está sem trabalhar, a maioria de nós. Ou seja, é como se aquilo novamente voltasse para mim e eu tenho essa sensação de não está acontecendo, mas está. Por isso que eu e a Inês temos feito uma série de ações com você. Para quê? Para a gente ajudar a passar por essa situação sem se traumatizar. Porque toda vez que você se traumatiza, gera uma resposta fisiológica e uma resposta emocional negativa. E muitas pessoas começaram a desenvolver transtorno do pânico, crises de ansiedade em função disso tudo que está acontecendo. Pessoas que nós acompanhamos têm piorado no quadro de ansiedade em função disso tudo. Por quê? Porque a gente está imerso num trauma. E aí tudo que vem de informações alimentam todo esse alto impacto emocional. É como se fosse uma pegada que a gente faz no barro e vai cada vez pisando mais fundo, pisando mais fundo. Ou seja, a gente vai fortalecendo o ruim, aquilo que não tem saída. Portanto, o que a gente faz? Porque o objetivo dessa live é... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O objetivo dessa live é justamente a gente dizer como que eu posso cuidar disso, como eu posso então minimizar o trauma, né? É esse o objetivo. Como que eu posso evitar que isso aconteça, que isso me pegue? Porque isso pega você, pega seu filho, sua filha, seu adolescente, pega todos nós, né? Por quê? Porque é um coletivo sendo impactado o tempo todo. E já faz
2 semanas, né? Minha filha parou de estudar no dia 16 de março. Nós estamos no dia 31, ou seja, já rolou 2 semanas. E qual que é a perspectiva? Essas semanas aqui são as semanas que vai aparecer os maiores casos, porque foram contagiados e agora começam a dar os positivos para o coronavírus. Que, graças a Deus, não necessariamente todos que têm o coronavírus vão desenvolver uma Covid-19 grave, né? A gente sabe que quem desenvolve é praticamente num percentual de 20%. E o que a gente quer? Diminuir as pessoas que adquiriram para diminuir o número de pessoas que vão para um estado de maior gravidade, certo? Bom, vou fazer uma pausa aqui, antes de continuar, para a gente realmente ver o que a gente pode fazer, né, para reduzir esse dano dentro de nós. E eu quero convidar você que está me assistindo, algumas pessoas já entraram novamente na live, dizendo que essa live você pode interagir comigo. Então, se você quiser uma orientação específica, entra aí ou faz como a Isadora, que acabou de me deixar uma pergunta, né? Ela diz assim: eu estou com uma dor debaixo dos seios e um aperto no coração, parece que ele está saindo do lugar, tendo crises de ansiedade e síndrome do pânico. Essas coisas que eu estou sentindo, pode ser das crises? Pode ser, Isadora. O que é interessante na crise de ansiedade é que ela não é uma coisa formatada. O que é comum em crise de ansiedade? Aperto no peito? Outra coisa, coração acelerado é comum? Cabeça com medo, pensamentos negativos é comum? Mas tem outros sintomas, como esse que você está me falando, né? Parece que o coração está saindo do lugar, parece que eu tô com uma dor debaixo dos seios, né? Então, o que é isso? Como todo o processo de ansiedade, eu falei para vocês que no trauma, o que a gente faz? Para de respirar. Quando a gente trava a respiração, a gente trava a nossa musculatura fica tensa. E aí surge uma série de coisas. Às vezes parece que está queimando os nervos, às vezes parece que está saindo o topo da cabeça, porque às vezes dá dor de cabeça, às vezes parece que eu tô com dores, que são dores esquisitas. Por isso que é tão difícil as pessoas que sofrem de ansiedade se convencerem de que os sintomas são sintomas da ansiedade. Porque parece que não é ansiedade isso. Parece que é para qualquer outra coisa, qualquer outra doença, mas não é uma ansiedade. E é, né? Só que é uma ansiedade que tem traços específicos e traços muito pessoais, muito individualizados. Como é que a gente sabe se aquilo que eu estou sentindo é de verdade ansiedade ou não é ansiedade? Consultando um especialista. Quem são os especialistas para ajudar? Os médicos psiquiatras, psicólogos e terapeutas. São as pessoas habilitadas no que a gente chama de saúde mental, para poder identificar se tudo aquilo que você está sentindo realmente é só um transtorno ansioso ou se além do transtorno ansioso pode ter alguma outra coisa, né? Mas, sim, Isadora, muito possivelmente todos esses sintomas fazem parte disso tudo. E aí, quando eu falo que os traumas são as grandes causas da ansiedade, você entende que nós todos estamos fazendo parte desse trauma, né, que está sendo gerado por todo esse pânico, por todas essas incertezas e por todas as notícias que a gente vai ouvindo e vai montando um quebra-cabeça para a gente que tem cara de pesadelo, né? Tudo que a gente menos quer é ficar doente e que é morrer, está acontecendo a gente enquanto uma ameaça ali, saindo de casa. Então, isso tudo causa o quê? Ansiedade. Para quem já sofre de ansiedade, piora, como possivelmente pode ser seu caso, tá? Então, como que a gente vai cuidar disso? Como é que eu vou poder melhorar? Em primeiro lugar, né, tomando as pílulas de equilíbrio. Eu tô brincando porque a gente tem feito lives matinais às 7h30 da manhã, todos os dias, desde a semana passada, para realmente oferecer isso, equilíbrio. Então, primeiro eu preciso cuidar da minha parte emocional e mental para poder conseguir me manter mais equilibrada. Então, a gente dá nessas lives uma série de dicas, assim como no nosso canal do Telegram, né? Assim como nas nossas lives. Tudo que a gente faz é dica, informação, orientação para você o quê? Cuidar
da base, cuidar de você. Então, em primeiro lugar, você precisa parar de consumir pílulas de desequilíbrio, né? Fazer como a Neuza, que parou de assistir televisão na casa dela, e começar a ler coisas, a assistir coisas que são coisas que alimentam você, tá? Eu disse também na condição do trauma que é algo que acontece sem saída e sozinho, né? Então, uma das grandes formas da gente conseguir não se traumatizar é resgatar nossa potência. E como que a gente faz isso? Porque o que acontece quando eu estou sem saída e sozinho? Eu estou impotente, eu estou sem ter ação para ser feita, eu estou sem ter o que fazer. Então eu me vejo, né, acuado, pequenininho, frágil. Então, quando eu desenvolvo a potência dentro de mim, eu começo a lidar com essa situação de uma forma negativa. E como que a gente pode fazer isso de uma forma também muito prática? Que a gente vai ter uma saída e vai tirar a gente da solidão. Todas as ajudas sociais que nós demos. Todo esse trabalho que eu estou fazendo com a Inês ajuda você e nos ajuda também. Porque é uma forma que eu tenho de contribuir. Então, toda contribuição, seja como eu dizia, você comprar no mercado, que é um mercado menor, para você ajudar os comerciantes locais, isso é uma boa ação que você pode fazer. É uma tomada de consciência. Você pode também começar a divulgar e distribuir o oposto do que a mídia faz. A mídia distribui e divulga notícia ruim. Divulgue e distribua notícias boas. Rir é uma situação muito, muito benéfica. A gente já sabe, escrevemos até um texto, gravamos um vídeo sobre isso, que a risada, ela determina dentro da gente momentos, né? Alguns posts muito inteligentes e muitos cômicos. Isso é uma coisa legal de você compartilhar. Por quê? Porque você vai acionar na pessoa um estado de química que é a química contrária a tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja, você vai, através do riso, possibilitar a direção de uma saída aí para tudo isso. Então, é outra coisa positiva. Você também precisa ver o sentido dessa experiência que você está tendo. Por quê? Porque se isso não tem sentido, se você não consegue encaixar esse panorama todo que você está vivendo com algo que seja benéfico para você, o desespero aumenta. Então, o que as pessoas têm dito? É hora de você, por exemplo, como dizem, afiar o seu machado. Ou seja, tem cursos para serem feitos? Faça. Tem coisas que são habilidades que você quer começar a desenvolver? Desenvolva. Tem uma alimentação saudável que você quer já há tempo colocar em prática? É o momento. Atividade física é agora. Ou seja, tudo isso que está lá em stand-by, porque sua vida estava na loucura acontecendo, é hora de você tirar do seu baú e colocar na prática. Isso vai te empoderar, isso vai dar uma ação saudável para você começar a combater tudo isso, além do trabalho do coletivo. Então, essas coisas que a gente faz para a gente e para o outro, que é a contribuição que eu faço para mim e a contribuição que eu faço para você, nos ajuda a sentir uma hashtag que tem sido muito usada agora, que é juntos nós somos mais fortes. E isso, por essa teoria do trauma, é realmente comprovada e verdadeira. Quando você dá a mão, você sai daquela posição de estar sozinho e você sai daquela imaginação de estar sem saída. Porque juntos nós somos mais fortes? Sim, isso é fato. A gente sabe qual é o poder quando a gente está numa rede do bem. A gente sabe como a gente fica feliz com a gratidão do outro. Vocês não têm ideia o quanto é recompensador todo o trabalho que nós estamos fazendo gratuitamente e a gente vê uma mensagem no direct, uma mensagem no Messenger ou mesmo aqui nas lives dizendo muito obrigada. Eu lembrei disso que vocês falaram, eu não entrei em crise, eu saí da crise mais rapidamente. Então, são coisas que nos agregam e faz ter sentido aquele bem que nós estamos prestando. Porque a gente realmente sabe que a ação chegou, que você pôs em prática e que aquilo se tornou real o seu processo de melhora. Já estamos com 40 minutos quase de live, né?
Simone tá chegando atrasada? Não tá não, Simone. Depois vai ficar gravado. Marina, quem mais? Unicórnio Doces, que eu não sei. A Suelen falou alguma coisa aqui, consegui te achar. A Cida, boa noite. Tudo isso que estamos vivendo é horrível. Tenho transtorno, estou fazendo tratamento e hoje quase entrei em crise, mas me lembrei rapidamente da técnica de respiração, então driblei a crise. É isso que eu tô falando. Gratidão, Sueli. A Sueli é uma das pessoas que faz bastante feedback positivo, né? E ela consegue promover o bem para nós, né? Para mim e para Inês, o bem para vocês, porque a hora que ela divulga, olha, gente, eu usei isso e funcionou, todo mundo diz, nossa, que bom, quero também. Então, qual que é a técnica de respiração que a Suelen usou e que eu vou aproveitar falar para vocês, porque faz parte também de como cuidar das causas da ansiedade. A gente não vai estar trabalhando diretamente na causa, mas a gente vai estar trabalhando para mobilizar essa energia. Como eu disse, quando a gente é impactado emocionalmente por uma situação, a gente se traumatiza e a gente para de respirar. O choque faz com que a gente segure a respiração, prenda a respiração. Então, como que é a respiração que funciona ao contrário, que libera na nossa corrente sanguínea fatores de relaxamento, de tranquilidade e até de paz? É a respiração abdominal, que acontece aqui na barriga, com a exalação prolongada. Muito possivelmente, Suelen, se você está aqui ainda nos acompanhando, você fez essa respiração, né? Que nós temos dito que, por favor, né? Nós fizemos uma live, que foi uma live que tá bombando, que se chama O que não fazer na crise de ansiedade. Ah, você quer saber o que não fazer? Por favor, vai lá no nosso canal do YouTube, procura esse título, O que não fazer numa crise de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas que fazem quando elas estão na crise ou diante de algo que chocou, respira fundo. E aí, a hora que você respira fundo, você está respirando exatamente como você respirou no choque. Ou seja, isso não te tira da ansiedade, ao contrário, te mantém no processo de aumentando a adrenalina na sua corrente sanguínea, que vai disparar a sensação de falta de ar, o seu coração acelerado, às vezes tontura, tremedeira, dor de barriga, dor de cabeça, que mais? Que mais que você sente? Tudo isso. Então, a respiração que não pode ser feita é respirar fundo. Ainda mais porque o fundo a gente respira por aqui, que é a respiração torácica. Isso aumenta a nossa sensação de que a gente não vai dar conta. O que faz com que seja a respiração melhor calmante? Respira por aqui, ó, barriga. Por isso que chama respiração abdominal, né? A Simone está perguntando aqui se é normal acordar e sentir o formigamento. Sim, é normal, sim, tá? Então, faz parte de das sensações da ansiedade. Bom, o que a gente faz, inclusive, para o formigamento? Faz esse tipo de respiração, porque a gente vai equilibrar nossa química interna para a gente ficar bem. Então, você respira pela barriga e você vai botar o ar para fora no dobro do tempo do que o ar entrou. Então, se você está respirando rapidinho, você respira assim, 2, você vai botar em 4 para fora. Ó, eu tô com a mão aqui no meu abdômen. Essa respiração é uma respiração de 5 passos. E eu vou falar os 5 passos para vocês, tá? Primeiro passo é se lembrar, como a Suelen se lembrou, que você pode respirar e que isso vai te tirar da crise. Segundo passo, quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe, ou seja, respiração com foco na barriga. É igual o bebezinho que respira pela barriga. Quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. Infelizmente, eu não sei se vocês vão conseguir olhar, mas minha barriga está crescendo. O ar entra normalmente pelas narinas e pode ser exalado pela boca. Eu gosto bastante de exalar pela boca porque eu vou controlando o tempo. Terceiro passo, você vai inspirar num tempo e vai expirar no dobro do tempo. Por isso que se fala exalação prolongada.
ela tem que ser no dobro do tempo. Por quê? Porque é isso que vai ativar o que a gente chama de sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo responsável pela gente se relaxar. É o modo que você entra para você dormir, por exemplo, tá? Então, você vai exalar no dobro do tempo do que você inalou. Quarto passo, você vai contar. Por que cargas d'água tem que contar, Sandra? Bom, porque se você não contar, você vai se perder. Daqui a pouco você está inalando o ar e exalando curtinho. E aí você vai ficar mais ansiosa. Então, você vai contar. Entrou em 2, solta em 4. Entrou em 3, solta em 6. Entrou em 4, solta em 8. Sempre no dobro do tempo. E você vai contando. 2, 4. 2, 4. E o quinto passo qual é? Repete. Tem algumas pessoas que dizem assim, repete 10 vezes. Não, gente, não é repetir 10 vezes, não. É repetir pelo menos por 5 minutos, 10 minutinhos. Você focado na sua respiração, focado na contagem e no tempo que você vai ter para você se dedicar. Você está pondo vida dentro de você. É a respiração que vai te destraumatizar, que vai te tirar dessa situação de choque, de trauma, de respiração travada. Então você respire, respire e respire abdominalmente. No dobro do tempo o ar sai e você vai contando. Quando você conta, a sua mente fica no momento presente. Ela não vai ficar imaginando o que de pior está acontecendo. Ela está com você, na sua contagem da sua respiração. O que foi, foi. O que vai vir, não sei. Mas eu estou aqui agora presente comigo na minha respiração. Então, essa é a respiração que é uma fórmula mágica, um presente que todos nós temos, porque eu, você, todos nós, crianças, idosos, têm capacidade de repetir essa respiração e de fazer ela com perfeição, como esses passos que eu ensinei para vocês, tá? Uma pessoa aqui perguntando, né, a Simone, se é normal sentir formigamento, já falei que sim. A Isadora, eu acordo com tremedeira, também, por causa disso, a musculatura fica muito tensa, então você sente isso é tensão, por isso que quando você toma um ansiolítico, isso melhora. Essa respiração que eu acabei de ensinar, eu digo que é a respiração que é melhor do que o Rivotril. Rivotril é um ansiolítico que é mais consumido no Brasil. É um absurdo o número de caixas de Rivotril que são consumidos. É assustador, assustador. Tem gente que só dorme com esse ansiolítico. E a gente já fez uma live sobre a questão das medicações, né? Do quanto isso é favorável e do quanto isso é maléfico para você. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram ou mesmo no Face e procura essa live, porque vale a pena, tá? Então, ao invés de você usar um ansiolítico, usa a respiração que ela vai fazer isso. Vai te deixar menos tenso e, portanto, vai diminuir a tremedeira. Tenho mais uma pergunta aqui. A Suelen está avalizando o que eu falei, né? A Suelen está dizendo algo simples, mas que funciona como uma mágica mesmo. É verdade. É verdade, as pessoas acham, como é que isso vai resolver uma coisa que é um monstro dentro de mim, é um dragão? Como é que vai resolver? Pois é, gente, pior que resolve. Quando a gente faz a estratégia certa, do jeito certo, o resultado é positivo. Então, é o que eu sempre digo para todo mundo, faça e prove para você mesmo. Mas faça correto, faça dentro desses 5 passos. Tá com dúvida? Pergunta para nós, né? Estamos aqui para resolver. Então, a Isadora tá falando isso, né? Que só dorme com remédios, tá vendo? Esse a questão, né? Então, tem mais uma pergunta aqui da Simone. Por que a ansiedade ataca só o lado do peito? Tenho essa dúvida. Eu não sei te explicar exatamente o porquê, mas eu sei que uma das explicações possíveis, não sei se é seu caso ou não, é que a gente não respira da mesma forma, nós não somos simétricos, a nossa coluna, às vezes, é mais pendida para o lado direito, é mais pendida para o lado esquerdo. Eu estava conversando com um fisioterapeuta que faz todas as manipulações
com relação ao sistema respiratório. E esse padrão de respirar errado que a gente tem, especialmente quando a gente sofre de ansiedade, ele modifica todo o esquema da sua coluna e da sua musculatura. Eu, há pouco tempo atrás, recebi uma pessoa aqui no consultório que veio me procurar porque ela estava com medo de ter uma doença muito grave, porque ela estava com o pescoço com fisgada. E aí, o que a gente descobriu? Que ela estava dentro de um processo de ansiedade, tinha uma história toda por trás disso tudo, e a indicação que eu fiz para ela resolver essas fisgadas não foi tomar remédio, não foi ir para um neurologista, não foi fazer um ultrassom, foi ir para um fisioterapeuta. Por quê? Porque ela foi para o fisioterapeuta e ela percebeu isso. O esquema da respiração dela, isso porque ela estava em sofrimento há 3 anos, tá? Não é muito tempo. Quem sofre mais tempo, você imagina o dano que faz na nossa musculatura. Ela estava sofrendo em 3 anos e mudou o esquema corporal. As vértebras, elas ficam tortas, uma mais do que a outra. Então, o que estava acontecendo essas fisgadas? Era um nervo que estava pinçando aquela musculatura específica aqui do pescoço dela, e de vez em quando, conforme ela mexia, dava uma sensação de que, meu Deus, o que eu tenho, né? E aí ela descobriu que ela estava com a tireoide com um nódulo, nada preocupante, algo normal, mas é aquela velha história, né? Eu começo a fazer um monte de exames e vou detectar anormalidades que, inclusive, às vezes são desde a nossa nascença, né? E aí ela percebeu o quê? Ah, deve ser tumor, devo estar com câncer, deve estar acontecendo alguma coisa. Parecido com o que você pensa, vamos combinar, né? A gente sempre imagina o pior. Então, ela estava dentro disso. Ela foi para o fisioterapeuta e ele explicou exatamente isso que eu estou explicando para vocês e que, inclusive, eu expliquei para ela. Quando eu explico isso, assim como eu estou explicando para você, a gente diz, ah, não é possível. Mas aí a gente vai e prova. E na segunda sessão, ela já estava 70% melhor. Porque todas as manobras que ele foi fazendo foi o quê? De soltar a musculatura presa, ela tensiona o osso e ele gira, a coluna se modifica e aí tudo acontece. Então, se você tá com uma musculatura mais tensionada que a outra, qual que vai pegar? Aquela musculatura que tá mais tensionada. A gente não é igualzinho o lado direito com o lado esquerdo, eu não sou. Você vai ver que o lado esquerdo é assim, é assado, e a respiração também é diferente. Eu não funciono, parece que eu respiro tudo igual. Não. Às vezes seu diafragma é mais forte de um lado, às vezes é mais forte de outro. Você mastiga dos dois lados iguais? Não. Talvez você mastigue mais do lado direito, por isso que talvez quando você durma, você bata mais o lado direito do que o lado esquerdo. Ou seja, a gente não é simétrico. Por isso que às vezes as dores aparecem de um lado e não aparecem de outro. E mesmo se aparecesse dos dois lados, isso não faria com que você ficasse mais tranquila, mas às vezes, se a dor debaixo do peito aparece do lado esquerdo, o que você pensa? Lado esquerdo, coração. Ah, eu tô tendo alguma coisa no coração. Algum problema no meu coração, não é? Então a gente vai fazendo hipóteses do que pode estar acontecendo. E de verdade, a principal hipótese é: sofro de ansiedade, preciso sim de um tratamento. E preciso de um tratamento que envolva resolver a causa da ansiedade. A gente demora para buscar. E por isso que a gente acaba prolongando o sofrimento. E aí chega uma época como agora, a gente realmente descamba, né? Desce morro com força. Por quê? Porque o clima está convidativo. É só disso que se fala, inclusive a live de hoje está falando disso. Ou seja, a gente está imerso nessa bolha desse trauma coletivo, certo? Quem recebeu aqui as respostas, por favor, me dá um feedback se fez sentido. Ah, a Neuza está perguntando, pode fazer qualquer hora do dia a respiração? Sim, Neuza, pode fazer qualquer hora. E a gente recomenda que você treine isso. Então, você acordou, não sai da cama. Fica lá na cama. Acordou, fica na cama. Você vai deixar suas pernas dobradinhas assim. Por quê? Porque respirar abdominalmente com as pernas dobradas e deitada é muito mais fácil de você aprender do que sentada. Eu posso respirar sentada desse jeito, eu posso respirar de pé, porque eu sou treinada para fazer isso, né?
Agora, quem não é treinado tem muita dificuldade. Daqui a pouco faz assim, ó. Ao invés de encher a barriga, enche o peito. Não adianta se você estiver enchendo o peito, gente. Presta atenção nisso. É barriga, ó. O peito vai junto? Se eu respirar inteiro, vai, tá? Mas é a respiração na barriga. Barriga cresce, barriga encolhe. Barriga cresce, barriga encolhe, tá? E depois, antes de dormir também, é super bacana de se fazer, Neuza. Por quê? Porque é uma respiração tranquilizante. Então, ela tende a melhorar a qualidade do seu sono, tá? A Suelen tá respondendo, obrigada. Ó, tá vendo? A Suelen tá afinada comigo, né, Suelen? Por quê? A Suelen faz parte do Telegram e nos acompanha já há bastante tempo. E teve muitos progressos, né, Suelen? Desculpa, eu vou estar te falando agora porque você se expôs, inclusive, para dizer que sim, né, que precisa treinar. A Suelen conseguiu grandes conquistas aí com tudo aquilo que ela tá aprendendo com a gente. Então, parabéns mais uma vez, Suelen. Quem tá aí, dá a palminha pra Suelen, porque ela merece. Simone, eu deixa eu ver que horas são, dá tempo. Eu já tomei esse Talopram há 5 meses e me faz super bem. Tomo 5 miligramas diárias. O meu psiquiatra que passou. Não uso remédio para dormir, graças a Deus. Obrigada. É isso aí, você toma um antidepressivo. Muito bem. Eu falei com meu marido hoje que tenho que ir a um cardiologista porque estou sentindo umas coisas estranhas no coração. Sim, procure. Se você precisa ir num médico para tirar isso da sua cabeça, sim. Agora, por favor, se você for num especialista, o especialista te disse, você está ok, saiba que é realmente um transtorno ansioso e você precisa de tratamento. Se você está em dúvida do que fazer, como fazer, faz o seguinte, Isadora, continue nos acompanhando, porque você vai entender todo o mecanismo por trás dessa coisa mirabolante, incrível, mágica que é a nossa mente. Porque é dela que se trata tudo isso, né? É a nossa mente que é a produtora de tudo que a gente vive e de como a gente vive, tá? Simone, muito boas explicações, amo, gratidão, Simone, que bom que você tá com a gente. Santana Jaú, bom dia, Santana Jaú, eu te disse ontem, né? Não consigo fazer a respiração, agora não consigo? Como assim agora não consigo, tá? Depois explica pra gente. Ah, porque você tá com muita falta de ar? Sim, na verdade assim, se você não tem nenhum problema respiratório, a sua falta de ar vem da própria ansiedade. Falta de ar, gente, é uma coisa muito interessante. Por quê? Eu fui asmática há muitos anos da minha vida, né? Hoje não sofro mais desse mal, mas eu sei exatamente o que é uma falta de ar. E a questão da minha asma tinha toda uma história com relação à ansiedade, com relação a estar nervosa, que eu chamava, tá? E o que que eu descobri na falta de ar, que todo mundo dizia, e eu falava, não é possível. O que eu falo quando eu tenho falta de ar? Tá faltando o ar não tá entrando. Mentira! Você não sente falta de ar porque o ar não tá entrando. Você sente falta de ar porque o ar não tá saindo. Olha o paradoxo. Isso é muito difícil de entender. Por quê? Porque eu tinha chiado e eu dizia assim, o ar não entra. Mas não era que o ar não entra, o ar não sai. Por isso que essa respiração de exalação prolongada possibilita que o ar saia. E você naturalmente se equilibra. Essa respiração, gente, eu usava quando eu estava em crise, tá? Então, e crise asmática é uma crise de realmente falta de ar, baixa padrão de oxigenação no sangue, tá? Agora, qual que é o detalhe que eu quero te dizer, Santana Jaú, não sei exatamente qual é o seu nome. Qual que é o detalhe? Começa pequeno. Se você só consegue inspirar em 1 ou em 2, exala em 4. Não queira fazer uma respiração assim, porque às vezes quando eu começava a ter falta de ar, eu queria expirar longo, daí eu fazia assim, até 10. Se eu inspirei em 10, enquanto que eu tenho que botar o ar para fora, em 20. Aí eu tava botando o ar para fora, eu sentia mais falta de ar ainda, daí eu tava mais respiração profunda, daí eu já tava assim, ou seja, inspirando muito longo e exalando muito curto.
respiração típica de falta de ar, que só vai aumentar a falta de ar. Então, quando você está com falta de ar, ou quando você está numa crise, por favor, começa curto. É 1 para 2 ou 2 para 4. Não queira fazer mais que isso. E aí, conforme você vai se equilibrando, você vai aumentando esse tempo. Daqui a pouco você passa para 3, 6, daqui a pouco 4, 8. Mas ao longo de quanto tempo que eu falei para vocês? Pelo menos uns 10 minutinhos, 5 minutinhos no mínimo, tá? Então, busca fazer isso. Não tenta fazer uma respiração com uma capacidade respiratória que você já tá reduzida. Porque daí você vai falar isso, eu não consigo respirar, então não tem saída. Você consegue respirar? Consegue. Você treinou antes? Não. Então é por isso que talvez você esteja com mais dificuldade. É bom a gente começar a fazer os treinos quando a gente está bem deitada com pernas dobradas. Porque aí sim a gente vai aprender como se faz realmente o ritmo e o lugar que o ar tem que ir, tá? Aí ajuda, né? Aí quando a gente tiver com falta de ar, numa crise ou qualquer outra coisa assim, a gente já sabe como fazer da forma correta. Porque se a gente já tá ruim e ainda não faz do jeito realmente certo, não vai ter resultado. E a gente vai falar, funciona com todo mundo, menos comigo, né? A gente chama isso de síndrome do floquinho de neve. Nossa, funciona com todo mundo, menos você, coitadinha. Não, funciona também. Persista, faça da forma correta. Vá para aquilo que eu tô falando. Primeiro treina. Mas não consegui treinar. Tá, então procura respirar. Não deu certo? Beleza, não briga com você e nem dispensa a técnica, porque é uma técnica poderosa. Eu acho que é a mais poderosa de todas, que não custa nada e que tá sempre dentro de você. Você pode usar a hora que você quiser, da forma que você quiser. Sempre lembrando do primeiro passo, que é lembrar que você pode usar a respiração, tá? Bom, Santana Jaú, agora suspeita de vírus. É aquilo que a gente tá imerso, né? No medo de que a gente possa estar com coronavírus. Lembre sempre que quem tem casos de maior gravidade é um percentual mínimo, é 20%. Então, você determine para você, eu tô com vírus, tá? Tô com vírus, mas então esse vírus vai me dar um Covid-19 da mais suave possível. Ou seja, o Covid-19 que eu vou ter vai ser muito, muito leve, muito fácil de eu me recuperar. Você determina isso. Porque senão, você sem perceber, está se determinando ter um Covid-19 em grau alto, correndo risco de vida. Não, não é a maioria. Por favor, não vai ser com você também depois dessas instruções que você está ouvindo, tá bom? Valéria. Prazer, Valéria. Continua nos acompanhando nas pílulas, tá? Vai te fazer bem. Suelen, eu também pensei que tivesse algum problema no coração, mas com o tempo fui vendo que era ansiedade e acompanhar todas as redes sociais me ajudou e tem me ajudado bastante. Não deixo mais de acompanhar. Valeu. A Isadora, Suelen, posso te chamar no direct? Bom, Isadora, se você quiser uma orientação também da gente, a gente também se coloca à disposição, tá bom? Gente, estamos dando o nosso tempo. Agradeço a audiência de vocês, mesmo com toda essa mudança de horário. Durante toda essa questão que a gente estiver vivendo, né, de excesso de lives no Instagram, a gente vai seguir nesse horário mais tarde, no horário das 10h08. Eu preciso dar, para a gente fechar isso com chave de ouro, alguns recados de algumas lives que vão rolar, que pode ser que te interessem ou que interessem alguém que você conhece. E dentro daquilo que a gente falou, como cuidar para realmente a gente não, né, ser tomado por todos esses traumas, existe isso da solidariedade, do compartilhar, da contribuição. Então, o que vai acontecer, tá? As pílulas de equilíbrio acontecem todos os dias às 7h30 da manhã. Amanhã estarei eu falando sobre responsabilidade consciente. Essa vai ser a pílula de amanhã, que eu vou estar falando com vocês às 7h30, tá? Então, veja bem, estamos aqui hoje. Essa, para vocês terem ideia, é a nossa terceira live. Tivemos uma primeira live hoje às 7h30 da manhã, que a Inês tocou. Depois, à tarde, tivemos uma live com as pessoas que fazem parte do nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade.
E agora nós estamos fechando o dia com mais uma live, que é Você com Inês e Sandra. Amanhã às 7h30 nós estamos novamente ao vivo no Instagram e no Facebook com a Pílula de Equilíbrio. Na quinta-feira dessa semana, nós vamos ter uma entrevista muito bacana com uma endocrinologista, a doutora Lígia Pessoa, que vai falar sobre o tema de uma das pessoas que tem risco, diabetes, os diabéticos. Então, o tema é, tenho diabetes, o que eu preciso saber, tá? Então, a gente vai ter uma live na quinta-feira, 3 horas da tarde, pelo Instagram. Não terminou ainda. Na sexta-feira, tem Pílulas de Equilíbrio, aí às 8h30 da manhã, vou estar fazendo uma live com o pessoal do Rotaract, né? Não sei se você conhece todo o trabalho que eles têm. O pessoal do Rotaract aqui de Indaiatuba. E a live vai se chamar Ansiedade versus Pandemia, tá? Então também você pode acompanhar. E tem mais, na sexta-feira, às 17h04, tem o nosso Chega de Dúvidas, que vai trazer o tema de como diminuir as dificuldades do isolamento social. Então, se você também tiver qualquer dúvida, questão que você queira saber mais e melhor, manda um direct para nós, se você estiver no Instagram. Se você estiver no Face, manda um Messenger ou mesmo em algum contato pelo site, tá bom? Então, é assim, o que a gente faz, para você que está aqui há pouco tempo com a gente, é um trabalho diário no Telegram e um trabalho semanal com 2 lives, uma de terça-feira e uma de sexta. Agora também acrescentando, desde a semana passada, e isso vai continuar até o domingo de Páscoa, lives matinais, chamada Pílulas de Equilíbrio, que acontecem no Instagram e no Facebook. Para que tudo isso? Para a gente não ser levado pelo trauma e realmente poder contribuir. Eu me curo te curando e te curo me curando. É essa a máxima. Fico por aqui agradecendo a sua participação. Coloque em prática essas dicas, especialmente da respiração. Prove para você mesmo que isso funciona, como a Suelen fez, e vire o jogo. Uma pessoa virando o jogo, ela contagia a família dela. Então, a sua ação não é uma ação que vai ficar restrita a você, ela impacta todos nós. Então, ponha em trabalho, vá para a ação. Não fique só aqui tendo um monte de informação legal e sem colocar na prática. Vai para a prática, prova para você e ajude você e o outro também. Eu fico por aqui, gente. Gratidão pela companhia de vocês. Isso vai ficar no nosso IGTV, vai subir para o YouTube e foca no que funciona. Até amanhã, 7h30, na Pílula de Equilíbrio. Obrigada por todos vocês que estão aqui nos parabenizando. Obrigada. Vocês dão sentido ao nosso trabalho.